Você já teve a sensação de que algo estava prestes a acontecer, mesmo sem saber o quê? Já sentiu seu coração acelerar por um motivo que ainda nem existe, mas parece inevitável? Foi exatamente assim que tudo começou naquela tarde comum no shopping. Era uma terça-feira morna. O ar-condicionado forte do shopping contrastava com o calor do lado de fora. Virginia havia decidido dar uma pausa na rotina intensa de gravações, compromissos e maternidade. Queria apenas andar sozinha, sem seguranças, sem marido, sem filhos. Só ela, um boné baixo e óculos escuros. Desceu do carro no estacionamento G4 e entrou discretamente por uma das entradas laterais. Parou para tomar um café, depois subiu para o segundo piso, olhando vitrines distraída, como se buscasse algo que nem sabia o nome. Foi quando aconteceu. Ela estava na escada rolante quando viu uma criança parada sozinha no topo da escada oposta. Tinha talvez uns 6 anos. Camiseta branca, bermudinha azul clara. Estava parada, imóvel, com um olhar fixo. Não parecia perdida. Não parecia esperar ninguém. Parecia saber exatamente quem observava. Virginia sentiu um arrepio estranho, um incômodo no estômago. A escada terminou e ela deu alguns passos, ainda olhando para trás. Quando se virou novamente, a criança tinha sumido. Achou estranho, mas seguiu o passeio. Entrou numa loja de roupas, experimentou um vestido, tirou uma foto no provador, quase postou nos stories. Mas algo a impediu. Ao sair da loja, passou perto de uma praça de alimentação e ouviu alguém dizer: "É ela, mamãe! A moça da escada!" Virou-se. Era o mesmo menino, mas agora acompanhado por uma senhora de cabelos grisalhos, que olhava para Virginia com um misto de emoção e contenção. "Oi, você está bem?" perguntou Virginia surpresa. A mulher sorriu timidamente. "Estamos sim. É que ele estava esperando por você." "Por mim?" A senhora assentiu. "Ele disse que precisava te entregar uma coisa. Mas é segredo." Virginia olhou para o menino. Ele estendeu um envelope branco, dobrado em 3 partes, com seu nome completo escrito à mão. Virginia Fonseca Serrão. Mas quem era aquela criança? Como sabia seu nome completo? E por que aquele envelope parecia tão pesado, mesmo sendo de papel? Na próxima parte, o conteúdo do envelope vai despertar memórias que Virginia achava que jamais voltariam à tona. Ótimo! Aqui está a parte 2 da história emocionante de Virginia no shopping, com o suspense aumentando e as emoções começando a emergir. Virginia segurava o envelope com certo receio. Algo naquela caligrafia fazia seu peito apertar. Ela olhou para a senhora e perguntou: "Quem é você?" A mulher sorriu gentilmente. "Apenas alguém que prometeu entregar isso no tempo certo. E o tempo é agora." Antes que Virginia pudesse fazer outra pergunta, a senhora pegou o menino pela mão e sumiu pela multidão. Simples assim, sem explicações, sem respostas. Ela ficou ali, parada, com aquele envelope fechado nas mãos, o coração batendo rápido, como se já soubesse que a resposta para uma pergunta antiga estava prestes a ser revelada. Sentou-se em um dos bancos da praça de alimentação. Abriu o envelope devagar. Dentro, havia uma única folha de papel, com uma mensagem escrita à mão. E no momento em que seus olhos bateram nas primeiras palavras, Virginia sentiu o mundo girar. Aquela letra, ela conhecia, era inconfundível, era da sua avó, a mesma avó que havia falecido há mais de 10 anos. Seu corpo ficou frio, a vista, um pouco embaçada. Leu devagar, em silêncio. "Minha neta Virginia, se essa carta chegou até você, é porque você cresceu. Mas talvez tenha se esquecido de onde veio. A fama, o sucesso, os holofotes. Eu sempre soube que você nasceria para brilhar. Mas há algo mais importante que tudo isso. Lembrar de quem você é e do que você prometeu." Virginia congelou. "Uma promessa?" Ela continuou. "Você fez uma promessa aos 9 anos, sentada no chão da minha cozinha, de joelhos, com um papel amassado nas mãos. Disse que se um dia tivesse dinheiro, ia ajudar quem não tinha, que daria comida a quem sentia fome, que nenhuma criança dormiria chorando por causa de um prato vazio. E eu anotei, guardei.
Agora estou te lembrando, porque há alguém esperando por essa promessa. Virginia fechou os olhos. Aquela memória estava lá, perdida, esquecida sob o peso da vida adulta. Mas agora voltava, com força. Ela se lembrou da cena, da voz da avó, do cheiro do arroz doce no fogão e da frase que dissera com convicção infantil: Vó, um dia eu vou ser rica e vou alimentar todo mundo que tiver fome. Ela se levantou, atordoada. Olhou ao redor. Nenhum sinal do menino ou da senhora. Mas a carta não havia acabado. Havia uma instrução final, escrita com letras maiores. Volte para o lugar onde tudo começou. Virginia prendeu a respiração. Mas onde seria esse lugar? Na próxima parte, ela decide seguir as pistas. Mas o que encontra pelo caminho vai mexer com feridas que nunca cicatrizaram por completo. O shopping parecia o mesmo de sempre. Pessoas caminhando apressadas, crianças correndo, música ambiente tocando baixinho. Mas para Virginia, tudo havia mudado. A carta nas mãos agora era um portal para o passado. E o passado chamava por ela. Volte para o lugar onde tudo começou. A frase ecoava como uma batida lenta no peito. Mas o que exatamente era esse lugar? Virginia então lembrou de algo. Um detalhe quase esquecido. A loja da vó Marta. Sussurrou. Era uma pequena loja de bordados e costura que sua avó teve nos anos 2000, no mesmo shopping onde ela agora estava. Virginia passava tardes inteiras ali quando criança. Ajudava a enrolar linhas, experimentava vestidos feitos à mão e, às vezes, quando estava sozinha com a avó, criava histórias com bonecas de pano enquanto fingia ser apresentadora de TV. Sem pensar duas vezes, ela guardou a carta na bolsa e caminhou pelo corredor do segundo piso. Lembrou que a loja ficava próxima à antiga livraria, que agora era um fast food. Mas ao chegar ao ponto exato, nada. Onde? Antes havia a loja da vó Marta. Agora existia uma cafeteria moderna, com decoração industrial, plantas penduradas e jovens digitando em notebooks. Nenhum sinal da história que existia ali antes. Virginia entrou, olhou ao redor, sentiu o cheiro forte do café, fechou os olhos. Por um instante, achou que fosse bobagem, que talvez tudo não passasse de uma coincidência emocional. Mas então, notou algo. Na parede lateral da cafeteria, bem ao lado de uma luminária de ferro, havia um pequeno quadro, discreto, com uma fotografia antiga em preto e branco. Era a fachada de uma loja de bordados. E no canto da foto, estava ela, pequena, sentada no chão. Isso não é possível, murmurou. Se aproximou do quadro. Havia uma legenda. Espaço Marta. Loja histórica deste shopping. 2001-2009. E logo abaixo, uma anotação ainda menor, em letra de calígrafo. Para quem nunca esqueceu suas raízes. Virginia sentiu um arrepio subir pelas costas. Pegou o celular. Tirou uma foto da imagem. Mas quando abaixou o telefone, percebeu algo estranho. Sobre a mesa da cafeteria, havia um guardanapo deixado por alguém. E nele, uma única palavra escrita com caneta azul. Porão. Ela olhou ao redor. Nenhum sinal de quem havia deixado aquilo. Mas agora, a próxima pista estava clara. O que haveria no porão do shopping? Seria seguro descer até lá sozinha? Na próxima parte, Virginia encontra a escada de serviço. E o que a espera no subsolo não é apenas poeira e caixas velhas. É um segredo que nunca deveria ter sido enterrado. Virginia segurava o guardanapo com a palavra porão, como se fosse uma chave. Nunca havia sequer pensado que aquele shopping pudesse ter um subsolo acessível ao público. Mas se o recado estava ali, deixado de forma tão precisa, ela não tinha dúvidas. Alguém estava conduzindo tudo isso e queria que ela seguisse. Ela foi até a lateral da cafeteria. Lembrou que ali perto ficava uma antiga escada de serviço, raramente usada. Empurrou a porta de acesso. Estava destrancada. A escada era escura. Cheirava a mofo e detergente barato. A luz fluorescente piscava. Virginia hesitou por alguns segundos. Mas desceu. Andar após andar, os ruídos do shopping foram sumindo. Tudo que se ouvia agora eram seus próprios passos e o som distante de canos vibrando nas paredes. Quando chegou ao final,
Encontrou uma porta de ferro enferrujada com um aviso: acesso restrito, uso exclusivo de manutenção. Empurrou devagar. Estava destrancada. Entrou. O ar era mais frio ali. O teto, mais baixo. Corredores estreitos com prateleiras antigas, caixas empilhadas e cartazes esquecidos de inaugurações passadas. Ela andou devagar, filmando tudo com o celular, mais por segurança do que por exposição, até que parou. No fim do corredor, havia uma sala com a porta entreaberta. Na porta, uma placa quebrada dizia: Depósito da loja 12B, desativada. Ela empurrou a porta com a ponta dos dedos. A luz ali dentro estava apagada, mas assim que entrou, uma lâmpada se acendeu sozinha. Era como se o sensor estivesse esperando por ela. E o que ela viu paralisou sua respiração. No centro da sala, havia uma pequena mesa de madeira, coberta por um pano bordado com flores. O bordado da sua avó. Era o mesmo padrão que ela reconheceria em qualquer lugar. Sobre a mesa, um caderno velho. E ao lado dele, uma boneca de pano. Exatamente como as que ela brincava na infância. Ela se aproximou com cuidado. Tocou o caderno. Estava empoeirado, mas intacto. Na capa, escrito com tinta borrada: Promessas. Que não morrem. Virginia sentou-se no chão, abriu o caderno. E ali, entre páginas desbotadas, encontrou listas, frases soltas e pequenos desenhos. Mas em uma página no meio, com destaque, estava uma frase escrita com letra infantil, sublinhada. Prometo que um dia vou voltar aqui e ajudar outras crianças como eu. Assinado. Virginia, 9 anos. Ela levou as mãos à boca. O impacto daquilo foi como um soco no peito. Eu escrevi isso? Murmurou com a voz embargada. Na página seguinte, um bilhete, colado com fita. Seu passado está te esperando. E uma criança também. Virginia olhou ao redor, sentindo que não estava mais sozinha ali. A boneca parecia a encarar. O caderno tremia levemente em suas mãos. Quem colocou tudo aquilo ali? E quem é a criança mencionada na mensagem? Na próxima parte, Virginia recebe uma ligação misteriosa que vai mudar completamente o rumo da sua busca. Sentada no chão frio do subsolo, Virginia ainda encarava o caderno como se tentasse traduzir uma parte esquecida de si mesma. O bilhete colado. Seu passado está te esperando. E uma criança também. Não saía da sua mente. Ela estava prestes a fechar o caderno quando o celular vibrou. Era uma ligação, sem identificação de número. Número desconhecido. Ela hesitou. O sinal ali era fraco, mas atendeu. Alô? Do outro lado? Silêncio. Quem é? Repetiu, já de pé. E então, uma voz suave, feminina, quase sussurrando. Você se lembra da Laurinha? Virginia sentiu as pernas fraquejarem. Laurinha. Aquele nome. Quase 2 décadas haviam se passado desde a última vez que ouvira. Quem tá falando? Perguntou com a voz trêmula. A ligação caiu. Ela olhou o visor. Não havia registro da chamada. O nome Laurinha ficou ecoando na mente como um grito silencioso. Virginia encostou na parede, tentando manter o controle. A mente começou a buscar, cavar, revirar memórias antigas. Laurinha foi uma menina que morava em um abrigo perto da casa da avó. Tinha a mesma idade que Virginia. Brincavam juntas no quintal, de terra batida. Laurinha era doce, falava pouco, e tinha olhos que guardavam mais dor do que qualquer criança deveria suportar. Mas um dia, ela simplesmente desapareceu. Ninguém falava sobre. Nem a avó, nem os vizinhos. Virginia tentou esquecer. Afinal, era só uma criança. Mas agora, aquele nome voltava como um grito do passado. Ela saiu do porão, com o coração acelerado, subiu as escadas sem parar e voltou para o piso térreo do shopping. Precisava respirar. Precisava entender. Assim que saiu, pela porta lateral, deu de cara com o mesmo menino de antes. Ele estava ali, sentado no banco, com um balão azul nas mãos. Ao vê-la, estendeu o braço e entregou um novo envelope. Sem dizer nada. Ela abriu. Dentro, um papel com um único endereço escrito: Rua João de Lima, 172. Antiga sede do abrigo São Luzia. O menino se levantou e disse: Ela ainda está esperando. Quem? Perguntou Virginia. Ele sorriu.
A menina que você esqueceu. Na próxima parte, Virginia decide ir até o endereço. Mas o que encontra lá vai confrontá-la com uma verdade que ninguém teve coragem de lhe contar. Até agora. A noite já havia caído quando Virginia chegou ao endereço. Rua João de Lima, 172. A antiga sede do abrigo São Luzia. Ela estacionou o carro na frente de um portão de ferro enferrujado, coberto parcialmente por eras e mato alto. A fachada era de uma casa antiga, com muros rachados e janelas de madeira trancadas por tábuas pregadas. O lugar parecia abandonado há anos. Mas, ainda assim, algo ali parecia vivo. Virginia desceu do carro. O vento soprou forte, fazendo a placa do portão bater com um rangido triste. Ela caminhou até a entrada. Empurrou devagar. Estava destrancado. O portão abriu com um estalo seco. Laurinha? Disse em voz baixa, quase como se testasse o nome no ar. Pisou com cuidado no chão de pedras quebradas. O jardim estava tomado por mato, mas ao fundo viu algo que parou seu coração. Um balanço. Velho, enferrujado, ainda pendurado numa árvore. Exatamente como o da infância. Ela se aproximou devagar. Sentiu o chão tremer sob os pés. E, de repente, uma luz se acendeu dentro da casa. Virginia arregalou os olhos. A casa estava abandonada. Não havia energia conectada ali. Ela tinha certeza. Havia pesquisado antes de ir. Mas a luz estava ali, no segundo andar. Pisca uma vez, depois outra. Como se alguém dissesse: sobe, estou aqui. Ela atravessou a varanda, empurrou a porta de madeira. O interior da casa cheirava a pó e lembrança. Havia marcas nas paredes, nomes riscados com lápis. E no corredor, pendurado por um prego torto, um quadro com uma fotografia em preto e branco. Era Virginia, com Laurinha. As duas meninas, sorrindo, sentadas no quintal de terra. O dia da festa junina do abrigo. Virginia sentiu as lágrimas começarem a descer. Como isso tá aqui? Ao lado da foto, havia uma seta desenhada com giz branco, apontando para a escada. Ela subiu, degrau por degrau. O corrimão rangia. O ar era mais frio ali. No fim do corredor, uma porta, entreaberta. E dentro dela, uma menina sentada na janela, de costas, cabelos longos, vestido branco, movendo os pés no ar como quem esperava o tempo passar. Virginia parou na porta. Laurinha? A menina não respondeu, mas balançou levemente a cabeça. Sou eu, a Vi. Você lembra de mim? Silêncio. Então a menina sussurrou. Você prometeu que voltaria. Virginia respirou fundo, deu um passo à frente. Mas quando se aproximou, a menina virou o rosto. E o que ela viu não era Laurinha com 6 anos. Era uma mulher, cabelos desgrenhados, olhos fundos. Mas era ela. Laurinha havia crescido. Na próxima parte, a conversa entre as duas vai revelar o que realmente aconteceu todos esses anos e por que a promessa esquecida quase custou uma vida. A sala era silenciosa, exceto pelo som do vento batendo na janela quebrada. Virginia encarava a mulher à sua frente. Ela não era mais uma menina, e ainda assim, os olhos eram os mesmos. Laurinha, é você? A mulher assentiu, lentamente. Depois virou o rosto e olhou pela janela. Você disse que voltaria, sussurrou. Eu esperei por anos. Virginia se aproximou com cuidado, as palavras entaladas na garganta. O que se diz a alguém que foi deixado para trás, sem nem saber? Eu era só uma criança, Laurinha. Eu não sabia. Laurinha riu, sem humor. Você sabia. Sabia que eu não tinha para onde ir, que sua avó me dava comida, me dava abrigo quando podia, que eu chorava à noite naquele abrigo gelado. Você sabia. E mesmo assim, um dia você parou de vir. Virginia sentiu a dor rasgar o peito. Sim, ela lembrava. Aos poucos, tudo voltava. Depois que sua avó adoeceu, ela nunca mais voltou ao abrigo. Mudaram de bairro, a mãe começou a trabalhar mais e a nova rotina engoliu tudo que era antigo. Laurinha foi varrida da memória como um brinquedo esquecido numa mudança. Eu te procurei, Virginia disse com a voz falha, mas ninguém falava de você. Um dia disseram que você sumiu. Laurinha se levantou, caminhou até um armário velho e
Pegou uma caixa de sapatos. Dentro, recortes de jornais, bilhetes, desenhos infantis, memórias colecionadas como se cada uma fosse um pedaço do que sobrou. Eu fugi, Virgínia, aos 12 anos. O abrigo foi fechado. Ninguém se importava. Eu virei estatística. Mas uma coisa me manteve viva. A sua promessa. Ela tirou do fundo da caixa um pedaço amassado de papel. Virgínia reconheceu imediatamente. Era a folha em que, aos 9 anos, ela havia escrito com caneta vermelha. Eu prometo que vou ajudar a... Laurinha. Quando eu crescer, vou mudar a vida dela. Virgínia caiu de joelhos. O choro veio sem aviso, sem filtro. Me perdoa. Me perdoa por ter esquecido de você. Eu não queria. Eu juro. Laurinha se agachou diante dela. Eu não preciso mais que você mude minha vida, Vi. Eu só queria saber se você ainda lembra quem você era. As duas se abraçaram. Não havia raiva ali. Havia luto. Havia cura. Havia o reencontro de duas crianças que o mundo tentou separar. Mas, antes que Virgínia pudesse falar mais, Laurinha disse algo estranho. Você ainda não terminou. A outra pessoa que também precisa de você. Virgínia olhou nos olhos dela. Quem? Na próxima parte, Virgínia recebe um último endereço, e o que ela vai descobrir ao chegar lá é algo que muda tudo, inclusive o que ela achava que sabia sobre sua própria avó. O céu já estava escuro, e o ar mais frio quando Virgínia saiu da antiga sede do abrigo. O abraço com Laurinha ainda a aquecia por dentro, mas o que ela dissera ecoava, com força. A outra pessoa que também precisa de você. Antes que Virgínia pudesse perguntar mais, Laurinha apenas entregou um envelope branco, selado com um pedaço de fita adesiva amarelada. Na frente, um nome que ela nunca havia visto antes. Ana Cecília Fonseca. Virgínia franziu a testa. O sobrenome era o mesmo, Fonseca. Mas quem era Ana Cecília? No banco do carro, rasgou o envelope com cuidado. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Desta vez, uma letra diferente. Uma letra antiga, trêmula, mas firme. Era da sua avó. Novamente. Minha filha, se você está lendo isso é porque o tempo chegou. E chegou tarde. Há algo que nunca pude te contar. Algo que escondi por medo, por dor, por proteção. Você tem uma tia, Ana Cecília. Ela nasceu antes da sua mãe. Era minha primeira filha. Mas quando ela completou 9 anos, foi diagnosticada com esquizofrenia infantil severa. Na época, eu não tinha recursos. Seu avô havia nos deixado, e fui orientada a interná-la. O que eu fiz? Me persegue. Até hoje. Coloquei Ana Cecília em uma instituição pública. Prometi que voltaria. Mas a vida me arrastou. Nunca mais consegui encará-la. Nunca mais voltei. Hoje, se ela ainda estiver viva, ela está sozinha. E talvez só você possa encerrar essa história. Com amor. Vó Marta. Virgínia leu e releu. O coração parecia ter parado por alguns segundos. Uma tia. Uma tia que ninguém nunca mencionou. Internada desde criança. Esquecida. No final do bilhete, havia um endereço escrito à caneta. Clínica São Rafael. Ala 3B. Ala de cuidados prolongados. Virgínia engoliu em seco. Nunca havia ouvido esse nome. Nunca soube dessa história. Ela ligou o carro. No caminho, o silêncio dentro do veículo era cortado apenas pelo som do GPS indicando o destino. Cada rua percorrida parecia levá-la mais fundo em uma jornada não apenas pelo passado da família, mas por dentro de si mesma. Ao chegar à clínica, foi recebida por uma senhora de cabelos grisalhos e jaleco azul. Boa noite. Em que posso ajudar? Virgínia mostrou o bilhete, tentando conter o choro. Eu vim visitar a Ana Cecília Fonseca. Acho que ela é minha tia. A mulher a olhou com surpresa. A senhorita é parente da Cecília? Sim. Eu acho que sim. A senhora assentiu. Ninguém vem ver a Cecília há mais de 30 anos. Virgínia levou a mão à boca. Ela está viva? A funcionária assentiu novamente, com ternura. Está. Mas vive em silêncio. Não fala com ninguém há décadas. Mas talvez hoje seja diferente. Na próxima parte, Virgínia entra na ala 3B. E o que acontece no reencontro com Ana Cecília vai abalar sua visão sobre amor, abandono e o que realmente significa cumprir uma promessa de alma. Virgínia foi guiada pela enfermeira por um corredor longo,
silencioso e assombrosamente limpo. Ala 3B. Os passos da funcionária ecoavam no chão encerado. Do lado de dentro dos quartos, algumas portas entreabertas revelavam olhares distantes, pacientes sentados em poltronas antigas, cada um imerso em seu próprio silêncio. A Cecília está aqui desde 1993, disse a enfermeira com tom suave. Nunca teve visitas, nunca pediu, mas sempre pintou. Virgínia franziu a testa. Pintou? A mulher sorriu levemente. É uma artista. Tem um quarto só dela, onde colocamos telas, tintas e pincéis. Não fala, não escreve, não olha nos olhos, mas pinta. E só pinta uma mesma menina. Sempre a mesma. Virgínia engoliu em seco. Como? Essa menina? A enfermeira parou diante da porta 203. Tem cabelos cacheados, sorriso grande, olhos castanhos e uma pinta na bochecha esquerda. Virgínia levou a mão ao rosto. Era ela. Era exatamente ela, quando criança. A enfermeira abriu a porta com cuidado. O quarto era simples, mas cheio de cor. Telas espalhadas pelas paredes, todas com traços infantis, pinceladas fortes, e a figura da mesma menina em cada uma delas. No canto, sentada diante de uma nova tela, estava Ana Cecília, cabelos grisalhos e longos, corpo magro, olhar vazio, mas as mãos movimentavam-se com leveza, como se dançassem sobre a tela. Virgínia entrou devagar. Tia... Nada. Ela se aproximou mais. Ana Cecília? A mulher parou de pintar. Ficou imóvel. Então, lentamente, virou-se. Os olhos castanhos dela, fundos e distantes, pararam sobre o rosto de Virgínia. Algo brilhou ali. Um fragmento. Um lampejo. E então, ela sussurrou. Sim, sussurrou. Com a voz fraca, mas clara. Virgínia? Virgínia congelou. O ar faltou. Você me conhece? Ana Cecília esticou o braço. Apontou para a parede. Virgínia virou-se. Era um quadro. Diferente dos outros. Mais detalhado, mais recente, mais real. No quadro, estavam 3 figuras. Uma menina pequena, a própria Virgínia. Uma senhora de coque e vestido florido, a avó Marta. E uma mulher de cabelos soltos, segurando as mãos das duas. Era Ana Cecília, como se ela sempre tivesse se visto entre elas. Virgínia caiu de joelhos. As lágrimas vieram como um rio. Me perdoa por tudo. Ana Cecília se aproximou, encostou a mão no rosto dela, sorriu e disse algo que só Virgínia escutou com clareza. Ela me disse que você viria. Quem? Ana Cecília não respondeu, apenas voltou para sua cadeira e continuou pintando. Na última parte, Virgínia volta ao shopping, mas o que a espera lá é um presente deixado por sua avó para encerrar o ciclo com luz. 2 semanas se passaram desde a visita à clínica. E tudo havia mudado. Virgínia passou dias em silêncio, revivendo cada momento, cada palavra, cada olhar. Laurinha, Ana Cecília, vó Marta, 3 mulheres, 3 histórias que se entrelaçaram com a sua. E todas guardavam uma promessa. Naquela manhã, Virgínia voltou ao shopping. Mas não como uma cliente, nem como uma celebridade. E muito menos como a mulher perdida que havia descido as escadas do porão semanas antes. Ela voltava agora com um propósito. O espaço onde ficava a antiga loja de bordados estava fechado para a reforma, mas hoje reabria com um novo nome, uma nova missão. A fita vermelha esticada na frente trazia uma plaquinha. Projeto Laurinha. Costurando o futuro. Oficina de bordado, arte e acolhimento para meninas em situação de vulnerabilidade. Ao lado da porta, um mural com fotos. Uma delas, Laurinha, de mãos dadas com Virgínia, sorrindo. Outra, Ana Cecília, com um pincel na mão e uma tela nas costas. E no centro do mural, bordado em linho branco, promessas não morrem. Elas florescem no tempo certo. Virgínia segurava uma pequena caixa nas mãos. Dentro, um broche antigo, de costura, que era da avó. Ela o prendeu na gola da blusa, com lágrimas nos olhos. Foi então que ouviu uma voz infantil. Moça, você é a dona disso aqui? Ela se virou. Uma menina de uns 7 anos, magrinha, com os olhos muito parecidos com os de Laurinha, segurava uma boneca de pano. Virgínia se abaixou. Não sou dona.
Só vim cuidar. Agora é tudo de vocês. A menina sorriu. Eu também gosto de costurar. Minha avó me ensinou. Virgínia sorriu de volta. Então você está no lugar certo. Atrás dela, jornalistas começavam a chegar. Fotos, entrevistas, registros. Mas nada daquilo importava mais. O que importava era a semente plantada, o ciclo encerrado, a dor acolhida. Antes de entrar na sala, Virgínia olhou para cima. A clarabóia da loja deixava um feixe de luz cair exatamente sobre a primeira máquina de costura, agora reformada. Ela se aproximou. E ali, bordado no tecido mais antigo da avó, leu as palavras que encerravam tudo. Se você se perdeu, volte pelo caminho do amor. Ela fechou os olhos, respirou fundo, sorriu.